O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 apóstolos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a página do Evangelho de hoje é a conclusão do grande discurso de envio, discurso missionário que Jesus faz dos seus apóstolos, não é? Vamos recordar, o Evangelho de Mateus começa com a narrativa da infância, logo depois Jesus batizado, começa a sua pregação, e então vem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Depois, uma série de vocações e de milagres, e então, no final do capítulo 9, nós ouvimos que Jesus diz: a messe é grande, os operários são poucos. Clamai, suplicai intensamente ao Senhor da messe para que lance, né? Para que jogue operários. Essa palavra, digamos assim, violenta, de lançar operários sobre a messe. E então, no capítulo 10 começa que Jesus escolhe os 12 apóstolos e os envia. Então todo o discurso do envio dos 12 apóstolos é isso que nós estamos vendo. Jesus ainda não revelou plenamente a sua identidade. São Pedro ainda não disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ainda não falou da sua morte na cruz, da sua paixão. Jesus está revelando a sua identidade, e mesmo assim ele já envia os apóstolos, para que os apóstolos então, na prática, antes da teoria, na prática, vejam quem é Jesus. E esse evangelho de hoje, ele é bastante revelador da identidade de Jesus. Primeira coisa do evangelho que nos deixa um pouco perplexos: não penseis que eu vim trazer a paz. Como assim? Para responder essa nossa dificuldade, nós temos que entender que existem dois tipos de paz. A paz verdadeira, essa sim Jesus veio trazer, que é a paz com Deus. Está tudo em ordem. A paz é essa ordem, onde Deus é Deus, não é? E está tudo, os nossos amores estão todos ordenados. Que beleza! Mas existe uma paz aparente, uma paz que é fake, que é uma paz desordenada, é a paz do mundo. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou
como dá o mundo. Então o mundo dá uma paz. Qual é a paz do mundo? É uma ausência de conflito, mas não é uma ordem. Explico. Imagine que você tenha um senhor de escravos que está escravizando pessoas. Os escravos, para não sofrer, os escravos, para não receber chibatadas, aceitam toda a injustiça. Estão lá, no meio daquela opressão, daquela injustiça, escravizados, mas está tudo em paz, porque eles não querem se rebelar, porque sabem que se eles se revoltarem, vai vir conflito. Essa é a paz que o mundo nos dá. Essa é a paz que o diabo propõe. Se você ficar escravinho do pecado, do diabo, do mundo, vai ficar tudo tranquilo, nós não vamos brigar com vocês. Uma das coisas que eu me lembro sempre quando eu reflito sobre essas coisas, foi uma vez o padre Duarte Lara, exorcista, em Portugal. Ele me disse: Padre Paulo, é sempre assim. Enquanto a pessoa está servindo o demônio, ele deixa a pessoa em paz. A pessoa está lá na feitiçaria, nos falsos cultos, está fazendo pecados gravíssimos, está tudo em paz. Quando a pessoa tenta sair, aí acontecem as possessões, as manifestações. Porque a possessão é a última tentativa do diabo de fazer com que a pessoa não o deixe, para que continue tudo em paz. Faz o seguinte: deixa de ir à igreja, deixa de seguir Jesus, que vai ficar tudo tranquilo. Abandona Cristo, vai ficar em paz. Vejam, essa é a paz que o mundo nos dá, essa é a paz que o diabo nos dá. Abandone Jesus, que nós não vamos fazer nada. Então é nesta luz que faz sentido a palavra de Cristo no início desse evangelho. Não penseis que eu vim trazer a paz, ou seja, essa paz falsa. Em última análise, Jesus veio trazer a paz, mas a paz verdadeira. Mas para que haja a paz verdadeira, ele antes tem que trazer a espada. E novamente a palavra que ele usa aqui para trazer a paz e trazer a espada é aquela jogar. Não pensem que eu vim jogar a paz no mundo, eu vim jogar a espada. Balo. Lançaram a espada. E que espada é essa que Jesus lança? A palavra grega que está aqui por trás de espada, não é aquela longa espada de guerra, aquela espada, né, gloriosa dos guerreiros. Não, é uma espada menorzinha, um facão, uma adaga. Nós podemos traduzir, está bem traduzido espada, tá? Não estou corrigindo a tradução não, está bem traduzido, mas para vocês terem ideia, é a ideia de uma lâmina afiada que separa, é isso que está aqui. Jesus não está falando de guerra, não é a paz da guerra, não é a espada da guerra, não é isso. Jesus está falando aqui de uma lâmina afiada que vem para separar. Por quê? Aqui é a verdade. Uma vez que você conhece a verdade de Cristo, você precisa se posicionar. E isso vai distinguir você de quem não se posiciona. Isto vai gerar conflitos. Jesus diz, e novamente nos escandaliza: vim separar pai de filho. Mas espera lá, padre, e onde é que fica o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. A harmonia da família, o valor da família. Jesus é muito a favor da família, mas novamente existe a família ordenada e a família desordenada, como existe a paz ordenada e a paz desordenada. A família ordenada é aquela na qual Deus, Cristo está acima de tudo, e aí todos os outros amores se ordenam. Mas se você coloca o amor pela sua família acima do amor de Deus, então você desordenou tudo. Vocês se recordam de alguns dias atrás, eu disse para vocês o que é o mal. As pessoas perdem a noção do que é o mal.
O mal não é simplesmente o mal em si. Não existe mal em si. Porque todo ser é bom. Mal é você amar uma coisa menor acima de uma coisa maior. Então, se você ama sua família mais do que Jesus, opa, então isso é mal. Não é? Eu dei o exemplo, vem um assaltante e diz: me dê sua carteira, senão eu mato a sua mulher. E você diz: pode matar, eu prefiro minha carteira. É evidente que você fez o mal. A carteira é um bem, a sua esposa é um bem, mas você preferiu um bem menor ao bem maior que a sua esposa. Então você fez o mal. Mal é isso. As pessoas não entendem o que é o mal. Ficam com essa desculpa desfarrapada: ah, mas eu não fiz por mal. Mas ninguém faz nada por mal, nem o diabo faz nada por mal. O diabo faz algo por um bem, mas um bem desordenado. O diabo quer a sua própria glória. Isso é um bem, mas não acima da glória de Deus. Aí é um mal. Então, se você ama a família, amar a família é um bem, mas não é o bem maior. Porque o bem maior é a família de Deus. Então, Jesus chega a dizer, né, que eu tenho que amar a Ele, Jesus, que é Deus, mais do que a minha própria vida. E aqui você vê que Jesus já está, na prática, revelando quem Ele é. São Pedro ainda não disse lá no capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não, tu és Deus. Ainda não disse, mas Jesus já está na prática mostrando para eles: olha, vocês devem me amar como Deus. Jesus está na prática dizendo: eu sou Deus. Porque quem é que poderia exigir amor acima de tudo, se não fosse Deus? Então, ou Jesus é Deus, ou é um louco, pretensioso. E aqui então, antes mesmo de Jesus revelar a cruz, que vai ser lá no capítulo 16, ele já diz, já fala de cruz: quem não toma a sua cruz, não me segue e não é digno de mim. O que é a cruz? Se a espada é aquilo que separa, a cruz é aquilo que nos une a Cristo. O que é cruz? Cruz não é qualquer sofrimento. Porque uma pessoa pode ter um sofrimento e não aceitá-lo. Isso não é cruz, isso é só sofrimento. O nome disso é sofrimento. Cruz também não é somente o sofrimento aceito, acolhido. Porque uma pessoa pode ficar resignada: ah, eu vou sofrer, tá bom, pronto. Isso também não é cruz. Cruz é o sofrimento que é aceito por amor a Cristo. Jesus está desde já dizendo que eu preciso pagar o preço do amor dele. Eu preciso carregar o peso da cruz, porque é isso que me une a Ele. Jesus ainda não revelou que Ele também vai carregar a cruz, mas nós sabemos que Ele vai carregar a cruz, e que isso nos une a Ele de outra maneira, mais profunda ainda. Mas é importante nós termos a noção um pouco do que Jesus está dizendo nesse evangelho de hoje. Então, resumindo tudo, vamos lá. Expliquei bastante, você pode ter se perdido com tantos detalhes. Vamos pegar uma coisa firme. Primeiro, Jesus veio nos trazer a paz, a verdadeira paz com Deus. Mas o mundo nos propõe uma paz onde está tudo desordenado. Então, por isso, Jesus lança uma lâmina afiada para que nós nos separemos dessas ilusões. É a verdade.
Jesus diz: olha, é aqui, é por aqui, venham, creiam, sigam. Quando você começar a seguir, o pessoal que não segue Jesus vai começar a ficar agitado, e isso causa separação. Você vai ter que pagar o preço, é a cruz. Paga o preço de seguir Jesus. A verdade, quando ela é acolhida, ela é uma lâmina. Jesus não está dizendo que nós temos que pegar a espada e brigar com os outros, não é isso. Jesus está dizendo: acolham a minha palavra, a verdade, só que estejam preparados, ponham o capacete, porque o pessoal não vai gostar. Quando você decidir que não vai seguir o diabo vai espernear. Quando você decidir que não vai seguir o mundo vai espernear. Quando você decidir que não vai seguir as tendências da sua carne, o que é carne? Carne é a desordem e o apego ao pecado que está dentro de mim. A sua carne vai espernear. Não tem problema. Usa a graça que Jesus veio dizer, essa espada, essa lâmina afiada, corta. E paga o preço. Paga o preço, porque vai ter cruz. É só assim que Jesus irá instaurar a paz. É só assim que nós iremos ter a paz. Mas aí o Evangelho termina, e aqui eu não comentei ainda, mas é com isso que eu quero concluir, termina com a grande comunhão, não com a separação. A comunhão eclesial. Os apóstolos são enviados. Quem acolher vocês, é a mim que está acolhendo. E quem acolhe a mim, acolhe o Pai. Olha a comunhão. Começou com separação, mas termina com comunhão. Comunhão. Comunhão até menos mínimo gesto de que um copo d'água dado ao apóstolo, que é um dos pequeninos, que é enviado, vai ter recompensa. Então, meus queridos, vamos pedir a Jesus essa paz que Ele vem nos dar. A paz que é a comunhão com Deus, a comunhão verdadeira, a comunhão eclesial. Algumas pessoas querem trazer paz ao mundo, até dentro da igreja a gente encontra isso, pessoas querendo pacificar, mas fazer paz como aquela paz da escravidão injusta. Tantas injustiças, mas fica quieto, não procura conflito, fica na tua, pronto, quietinho. Mas essa é uma paz falsa. Jesus vem nos dar a paz, porque Ele vem colocar as coisas em ordem. Mas se nós vamos querer esta ordem que é colocada por Cristo, nós precisamos pagar o preço. Quando você aceita a ordem, isso é uma lâmina que distingue você de outras pessoas. Aí vai ter cruz, mas é uma cruz que nos une a Cristo. A espada separa do mundo, a cruz une a Cristo. Comunhão. Comunhão com Cristo, com os apóstolos, com a igreja, com os santos. Comunhão do céu. E essa é a paz que nós teremos quando o príncipe da paz vier nos buscar.